Então, estamos falando sobre a unidade 2 do Direito Internacional Público, que é sobre os processos de criação das normas do direito internacional, matéria que a gente também chama de fontes do direito internacional. E essa disciplina, a gente já começou a estudá-la aqui nesta apostila aqui, que tem esta carinha, né? A gente já falou sobre ela, a gente fez a primeira parte, que era a introdução ao estudo das fontes de direito internacional. Agora, nós vamos fazer a discussão a partir deste ponto aqui, que foi onde paramos na nossa última videoaula. Então, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Um abraço aí, meus queridos alunos, Daiane, Daniel, Carolina, Patrícia, Tainara, né, o Vitor, e todos vocês que estão aí pacientemente assistindo mais uma videoaula, tentando fazer sentido do direito internacional. Então, estudamos como é que as normas de direito internacional são criadas, pelo menos de que maneira que a gente pode trabalhar isso num processo de criação através dos tratados, que é o assunto que a gente vai ver agora. Então, a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre tópicos da teoria geral dos tratados, depois nós vamos falar sobre um tratado super importante, conhecido como o Código Civil do Direito Internacional, que é esse tratado chamado Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Isso aqui, pessoal, todo mundo tem que conhecer, viu? Depois, em outras apostilas, nós vamos falar sobre como é que se cria um tratado, como é que se incorpora o direito interno, depois como é que ele se relaciona com o direito interno, tá certo? Então, dentro da unidade 2, vamos falar do capítulo 2, e dentro do capítulo 2, seção 1, vamos falar sobre tópicos em teoria geral dos tratados, que é esse assunto aqui agora. Vejam só, essa é a nossa pauta para agora. Eu preciso que vocês entendam que quando o direito internacional surgiu, especialmente a partir de 1648, ele foi muito influenciado por um tipo de mentalidade própria do direito privado, né? O direito privado serviu como modelo para várias coisas que surgiram ligadas ao direito internacional, a começar pelos tratados, né? E aí a gente tem aqui um tipo de sistematização do direito internacional por analogia com o direito privado, o mindset, né, o vocabulário e essa palavra gramática, né, ou seja, a maneira como as coisas são articuladas intrinsecamente, foi uma grande influência do direito privado. Isso foi trazido para o direito internacional, especialmente por dois padres franciscanos espanhóis, o Francisco Vitória e o Francisco Soares, né? Eles fizeram uma interessante interpretação de como que os tratados, como análogos aos contratos, davam origem a direitos e obrigações criados voluntariamente, né, mantendo a independência e a autoridade dos estados. Mas se os franciscanos foram, assim, de certa maneira, os primeiros a estruturar esse pensamento, quem melhor organizou foi o Hugo Gross, o teórico holandês que é tido como o grande pai do direito internacional. Ele escreveu uma obra em 1625, vejam só vocês, chamado De Iure Belli Ac Passis. Oh, gente, esse livro é um clássico, todo mundo fala dele, em que ele faz uma distinção muito interessante entre o direito natural e o direito voluntário, né, e aproveita a influência do Francisco Soares para fazer isso. Né? E no livro 2, né, que é um segmento enorme de ideias, ele fala sobre o que seria causa justa para uma guerra, o que seria o direito de fazer uma guerra, que é o que eles chamam de ius ad bellum, né? E nesse capítulo 15, ele fala sobre os tratados, né? 15 e 16. Então, a maneira como ele sistematiza aqui os tratados faz com que se tenha um meio
claro e legítimo para se criar normas de direito internacional tidas como vinculantes e obrigatórias. Então, Hugo Grosso ele começa a sistematizar essa matéria graças à influência que ele traz do direito privado, do direito dos contratos, né? Então, você já está entendendo que os tratados se referem a algo muito parecido com os contratos. Se a gente tivesse, pessoal, olhando um para o outro, né, em Murilo, se a gente pudesse conversar, eu ia perguntar assim, ô Igor, fala aí o que você acha que é uma palavra que deveria estar no conceito de tratado, na sua opinião, e aí você ia jogar uma palavra ou outra, mas como não temos tempo para fazer isso agora, vamos conversar pelo tratado mais importante dessa matéria, que é a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Esse tratado é tão íntimo nosso que a gente chama ele pela abreviação CVDT. Então, a partir de agora, quando eu falar CVDT, eu estou falando desse tratado aqui. E olha só, ele tem um conceito de tratado bem aqui no artigo 2º. E vejam o conceito de tratado da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Aqui diz que tratado significa um acordo. Então, a primeira palavra mais importante de todas é essa. É um acordo. Um acordo internacional. Um acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional. Qualquer que seja a sua denominação particular, a gente vai ver depois que tem vários nomes para tratar. Tratado, convenção, acordo, etc. São sinônimos do ponto de vista jurídico. São todos tratados. Então, tratado é um acordo escrito, entre Estados, regido pelo direito internacional, e não pelo direito interno de um país ou outro. Esse conceito de tratado é muito famoso e é necessário, mas ele não é suficiente, porque traz algumas imperfeições. Vejam vocês o conceito aqui da doutrina. Tratado é todo acordo formal. Em vez de falar escrito, nós vamos dizer que ele é formal, ou seja, formal é uma categoria mais abrangente do que escrito. Ou seja, podemos ter um tratado não escrito. Isso já foi aceito pela jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, ainda que com pouquíssimos exemplos, né? Concluído entre sujeitos de direito internacional. Vejam aqui, falava que é concluído entre estados. O que significa? Que temos outros sujeitos além dos estados, que também precisam ser reconhecidos, né? E uma coisa muito importante que esse conceito traz e que o outro não traz. Para que serve esse acordo formal entre sujeitos de direito internacional? Ele tem que ter um fim, tem que ter um objetivo posto, e o propósito é produzir efeitos jurídicos. Ou seja, esse acordo ele serve para quê? Para produzir efeitos jurídicos, ou seja, para estabelecer direitos e obrigações entre as partes, né? Se a gente fosse trabalhar com o conceito operacional, a gente diria o seguinte: o tratado é o resultado jurídico de um acordo obtido através de um procedimento formal e específico, um procedimento formal específico de negociação política. Vejam, o tratado é o resultado jurídico de um procedimento de negociação política entre sujeitos de direito internacional, no qual as partes estabelecem voluntariamente determinados conceitos, por exemplo, conceito de tratado, determinadas obrigações, direitos, responsabilidades e competências para reger certos aspectos do relacionamento entre eles. Esse acordo, a observância desse acordo é obrigatória. Não apenas é obrigatória, mas é legitimamente aceita como obrigatória. Por que ela é legitimamente aceita como obrigatória? Porque foi fruto da vontade dos Estados. Os Estados estabeleceram esse acordo voluntariamente e por isso, porque foi voluntário, é que agora eles são obrigados. E isso é legítimo. Ou seja,
O Estado que se obrigasse a si próprio, pela sua própria vontade, perdoem o pleonasmo, né? É para reforçar a ideia de que o Estado se obrigou-se a si próprio. Né? E esse acordo, que é obrigatório, é regido pelo direito internacional, certo? Então, tratado é um ato que produz uma norma jurídica que vincula as partes, né? Vários nomes podem ser dados para tratados, dependendo do tipo de contexto, do tipo de objeto, nível de formalidade, o assunto. Né? Por exemplo, a expressão tratado é quando você tem um acordo muito formal, você quer dar uma importância política. Né? Quando você fala convenção, geralmente é um tratado que tem muitos países, que estabelece regras de interesse geral e que estabelece o mesmo tipo de regra para todo mundo. Por exemplo, Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Quando a gente fala acordo, essa palavra aqui significa geralmente questões de natureza econômica, ainda que a expressão seja muito genérica. A palavra carta em um tratado significa um documento que cria, que funda uma instituição, por exemplo, uma organização internacional. A expressão protocolo, ela se refere a um tratado que foi criado para regulamentar, especificar, aprofundar e detalhar um tratado anterior. Protocolo é como se fosse um termo aditivo, um protocolo adicional, né? Enfim, temos aí vários nomes que são usados em diferentes contextos, alguns mais ligados à questão cultural, né? E assim por diante, certo? Então, temos atos da diplomacia ordinária que não configuram um tipo de tratado por si. Né? Eles não são um tratado porque o tratado tem um grau de formalidade. Eles são acordos em forma simplificada. É o caso do modus vivendi, do pacto de contraendo e outros acordos que são menos formais. Certo? Queria deixar claro que nossa apostila ela vai ser mais completa do que aquilo que a gente tem tempo para falar nessa videoaula, uma vez que a videoaula tem que ser menor, né, no uso do tempo do que aquilo que a gente tradicionalmente pode fazer. Chegamos a uma parte importante da matéria, que é a classificação dos tratados. São três os principais tipos de categoria para classificação. O primeiro que faz realmente diferença com relação ao número de partes no tratado. Se o tratado é bilateral ou multilateral, isso aí faz diferença no processo de entrada em vigor do tratado. Então, é uma questão relevante. Outra questão relevante é no que se refere ao procedimento de incorporação do tratado ao direito interno. Vejam o que isso significa. Tem certos tratados que, para serem incorporados ao direito interno, precisam apenas do Poder Executivo. Tem outros tratados que precisam também da aprovação pelo Poder Legislativo. Então, o procedimento de incorporação pode ser curto, ou breve, ou pode ser longo. Né? E, por fim, temos tratados abertos à possibilidade de adesão de outros países e tratados que são fechados. Ou seja, tem tratado que aceita que um país que não participou da sua negociação possa vir a se vincular no futuro aqueles direitos e obrigações que estão ali estabelecidos. E tem tratado que não contempla a possibilidade de ser regular outros países, né? Além daqueles que participaram da sua negociação. Agora chegamos numa parte super importante, que é falar da estrutura básica que um tratado tem que ter. Isso é algo que nós vamos discutir muito, né, naquela atividade super legal que é a oficina de elaboração de tratados. Então vamos começar da estrutura mais simples. O tratado ele tem esse formato básico aqui. Ele vai ter um título, e o título vai refletir, né, aquela nomenclatura que a gente viu agora há pouco. Né? Ele tem algo que, em sentido estrito, se chama preâmbulo,
ainda que muitas vezes o preâmbulo seja aquilo que deveria se chamar de consideranda. O que é o preâmbulo? É a denominação dos países que vão ser os signatários do tratado. E consideranda são as razões que fizeram com que esses países decidissem fazer esse tratado, com essas cláusulas, com esses direitos e essas obrigações. Então, o consideranda, apesar de não ter assim, um texto jurídico, ele faz parte do contexto das obrigações que estão previstas no tratado, ou seja, ele é parte do tratado. Mas o que vocês geralmente consideram como a parte mais importante do tratado é o articulado, chamado de parte dispositiva, porque é aqui que tem os direitos e deveres que são estabelecidos. Todo tratado tem um fecho, todo tratado tem assinatura e muitas vezes tem um selo também. Né? Antigamente era o selo, o carimbo, o stamp, né? Que fazia com que se soubesse que aquela pessoa que está dizendo que está falando em nome do país realmente está falando em nome daquele país. Ou seja, quem tem o selo tem a autoridade de falar sobre o seu país. E os anexos, que são extremamente comuns e muito, muito úteis, né, para esse assunto. Então vamos falar mais um pouquinho de cada um deles agora com mais aprofundamento. Quando a gente fala sobre o título, né, nós vamos falar sobre que nome que vai ser mais adequado para aquele tratado, não só quanto à forma, mas quanto ao conteúdo também. Ou seja, qual que é o objeto do tratado, o que, que ele está regulando, né? Muitas vezes no título também entra o nome dos estados, se bem que às vezes isso fica impossível se for um tratado multilateral, né, com países demais. E muitas vezes também no próprio título a gente indica se ele tem algum tipo de vínculo com outros tratados. Por exemplo, se for um protocolo, o fato de ser um protocolo significa que ele está vinculado a um tratado anterior, que tem primazia sobre ele. Né? Então, são essas questões a serem consideradas com relação ao título do tratado. Segundo item, o preâmbulo. Né? Agora, pessoal, eu quero deixar claro que, em geral, essa palavra preâmbulo é utilizada, ainda que não de maneira precisa, para falar sobre o que, na verdade, é o considerando. Né? Então, eu fico assim, meio dividido com relação a isso, porque eu queria que vocês tivessem a formação mais precisa, mas sendo muito franco, o Cecília, essa expressão é muito usada na doutrina. Né? Então, tecnicamente, preâmbulo é a identificação das partes signatárias da sentença. Quer ver um exemplo aqui? Ó? Esse tratado conhecido como Convenção de Genebra. Aí, antes de falar o que vai ser combinado, tem o chamamento de quem está lá assinando em nome do seu país. Sua Majestade, o rei dos belgas, o rei da Dinamarca, o rei da Itália, o rei de Portugal, etc. Então, veja, isso é que é o preâmbulo. Você está enunciando quem é que vai fazer alguma coisa. Mas, para muita gente, o preâmbulo é uma expressão que se refere a uma forma de contextualizar o tratado, indicando os fundamentos, indicando as circunstâncias, indicando os princípios, indicando os objetivos. Né? Aqui você tem o que deveria ser chamado de consideranda, né? Consideranda, que é a indicação dos motivos que levam a se querer fazer aquele tratado. Em geral, os considerandos começam assim, considerando que tal coisa está assim, assim, assado, considerando que os países estão precisando resolver o problema assim, considerando que o melhor jeito para isso é assim, assim, assado. Então, essa é a ideia. O considerando mais famoso de todos é o considerando da Carta das Nações Unidas, ou seja, do tratado que criou a ONU, que fala da importância que a guerra teve para que os países quisessem fazer esse tratado desse jeito. Né?
Depois nós vamos falar muito sobre esse famoso considerando aqui. Então, vejam só, para ficar bem claro. Você tem o título, né? Aqui um exemplo concreto, né? O preâmbulo, no sentido lato sensu, né? Que é o nome dos países que vão fazer parte do tratado, né? E os consideranda, ou, para quem prefere, né? Preâmbulo, que é considerando as ampliações das dimensões, a justificativa para esse tratado ser do jeito que ele é. Então, Raíssa, apesar do preâmbulo não ter uma natureza prescritiva, é através do preâmbulo que a gente pode interpretar a parte dispositiva do tratado, certo? Isso é muito importante. Então, assim, não subestime a importância que os consideranda, né, o preâmbulo tem. A próxima parte do tratado é o chamado articulado, ou seja, artigos ou cláusulas. Geralmente, pessoal, quando a gente fala de cláusula, a gente fala de contrato. Quando a gente fala de tratado, a gente fala de artigo, né? E na nossa disciplina, apesar da enorme influência que os contratos têm sobre os tratados e que o direito dos contratos tem sobre o direito dos tratados, parece uma gafe, um erro condenável quem confunde tratado com contrato. Parece que a pessoa não sabe a diferença. Contrato se refere ao direito privado, tratado se refere ao direito internacional, tá? Então, o articulado, ele tem cláusulas que a gente chama de cláusulas substantivas e cláusulas processualísticas ou cláusulas finais, né? Eles são organizados em números, né? Artigo 1º, 2º, 3º e tal. E aqui você tem, nessa ordem, algumas cláusulas que são específicas para os direitos e obrigações estabelecidos ali naquele tratado, né? A gente vai chamar de cláusulas materiais. E tem cláusulas que são cláusulas típicas de todos os tratados. São cláusulas comuns a todos os tratados e que geralmente vêm no final do tratado. Por isso são chamadas de cláusulas finalísticas ou processualísticas, né? Essas são as cláusulas que o nosso tratado deve ter para ficar completo. E é por isso que a gente vai ter uma atividade, que é a oficina de elaboração de tratados, que é especificamente para isso. Então, nós vamos falar sobre cada uma dessas modalidades, cada uma dessas cláusulas aqui, né? Com relação às cláusulas substantivas, né, você vai ter o enunciado prescritivo estabelecendo qual que são as obrigações, quais são os direitos das partes, né? Muitas vezes, as primeiras cláusulas, elas definem o objeto do tratado, né? Elas delimitam o que está incluído dentro da normatização que está sendo feita. Muitas vezes trazem também conceitos, viu? Definições, outras noções que são estruturantes para a compreensão do tratado, né? E as cláusulas finais e processualísticas, elas têm esse papel de fazer com que o direito dos tratados e todas as coisas que se aprendeu ao longo dos milênios sejam incorporados na boa prática de elaboração daquele tratado, né? Então, temos várias questões a serem observadas, vamos falar dessas processualísticas agora. A primeira delas, sobre a entrada em vigor. E tudo que tiver na apostila com esse tipo de formato, ou seja, aspas e em itálico, você já pode saber que é um exemplo, né, de uma redação, né, desse tipo de cláusula. Então, tem que estabelecer como que o tratado vai entrar em vigor, quando que o tratado vai entrar em vigor. Vai ser na data da assinatura? Vai ser numa data pré-fixada? Vai ser por troca de notificações? Veja só, se o tratado vai entrar em vigor na data da assinatura, quem assina o tratado é o Poder Executivo. Então, significa que o tratado não precisa passar pelo Poder Legislativo, vocês estão entendendo? Essas coisas têm que dialogar intrinsecamente, né? Às vezes,
só vai entrar em vigor quando os países trocarem notificações. O que significa isso? Quando cada um fizer o procedimento interno que precisa fazer para que o tratado entre em vigor, e a partir daí um comunique o outro de que está pronto para assumir as obrigações que estão ali previstas. Então, essa é uma modalidade. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Calma, por enquanto a gente está só apresentando as cláusulas, depois nós vamos falar como que isso funciona de maneira mais profunda. Né? Tem um ato que chama de ratificação, nós vamos estudar isso na próxima apostila, que é a confirmação daquilo que foi informado no momento da assinatura, ou seja, agora que o Congresso já aprovou e que o Executivo quer, então a gente vem aqui e ratifica essa manifestação de vontade dos Estados. Essa é uma possibilidade de cláusula sobre entrada em vigor. Outra possibilidade com relação à adesão. Quando você fala de adesão, significa que o país não participou da negociação originalmente do tratado e veio a aderir à sua obrigatoriedade em um momento posterior. Né? Enfim, são várias possibilidades sobre a entrada em vigor e para cada uma delas tem aqui o formato. É engraçado, não está passando. Sim, agora sim. Está tendo um certo delay, né, na mudança de slide para o vídeo. Então, como eu disse, aqui você tem diferentes espécies, diferentes condições para entrar em vigor e como que você pode redigir essa cláusula. Né? Próximo assunto, sobre a duração do tratado. Ele vai ter duração ilimitada, ele vai durar por um prazo fixo, que pode ser renovado, ou um prazo determinado, que pode ser renovado, né? Essas são outras informações que têm que ser estabelecidas, né? Para que as obrigações fiquem claras. Como que o tratado vai chegar ao fim? O que faz com que ele chegue ao fim? Bom, temos várias possibilidades sobre isso. Primeira possibilidade, né? O tratado cumpriu o seu propósito. Ele executou aquilo que ele foi estabelecido para executar. Então, isso significa o fim do tratado. Ele pode acabar porque os países que o quiseram fazer agora querem extingui-lo. Ele pode encerrar por ser encerrado o prazo, ou porque ele foi mudado por um tratado posterior, ou porque teve uma guerra, ou por outros assuntos, né, como vamos ver. Mas tem que ter, então, cláusulas sobre o término. Né? E aí, pessoal, o mais comum é esse aqui, ó, denúncia. Denúncia, não confunda com renúncia, tá? A denúncia, ela se refere a uma situação na qual um Estado que está vinculado a um tratado decide como um atributo da sua soberania que ele não quer mais continuar vinculado. Então, o Estado, soberanamente, ele pode se desvincular de um tratado. E depois que ele se desvincular, ele pode deixar de cumprir aquilo que estava estabelecido. Mas atenção para uma coisa que é o chamado aviso prévio. Você tem que avisar os países com os quais você está vinculado pelo tratado da sua intenção de se desvincular dele. O tratado tem que estabelecer quanto tempo é necessário para que esse aviso prévio seja dado antes que a desvinculação de fato venha a acontecer. Tá certo? Então, tem que ter uma cláusula que fala sobre a denúncia, que fala sobre quanto tempo é necessário para que o país vá do aviso prévio da denúncia até a efetiva denúncia produzir os efeitos. Em geral, isso vai ser o período aí. No passado, o clássico era um ano, hoje em dia um ano é tempo demais. Então, se tem aí de 3 a 6 meses como sendo
a referência mais comum. Tá? E aí, veja só, a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados vai dizer o seguinte: se não tiver previsão sobre quanto tempo é necessário para o aviso prévio, né, e se não houver acordo entre as partes, então vai ser 12 meses. Ou seja, tem uma regra geral que está preenchendo uma lacuna de um tratado que não especificar qual que é esse prazo para o aviso prévio. Aqui um exemplo de cláusula sobre denúncia, né? Quanto tempo que vai ser dado para que haja o aviso prévio antes da efetiva denúncia. E aqui vejam vocês um exemplo de um decreto que torna pública uma denúncia, ou seja, quando o Brasil se desvinculou desta convenção da Organização Internacional do Trabalho, né, ele avisou antes de acontecer olha lá, quase um ano antes, né, tornou pública essa desvinculação, o aviso prévio, tá certo? Outra questão que tem que ser colocada no tratado é sobre a possibilidade daquele tratado ser modificado por meio de uma emenda. Né? A emenda pode ser supressiva, ela pode retirar um trecho, ela pode modificar, ela pode acrescentar, né? Então tem que ser colocado como que essa possibilidade vai ser contemplada neste tratado, né? Aqui é um tipo de sugestão de redação. Outro tipo de cláusula super importante, né? Solução de controvérsia. Hoje a gente tem que ter isso aqui, senão fica muito mais complicado para resolver qualquer controvérsia. Aqui você até talvez já tenha visto algo parecido em outros contratos, né? Mas no plano dos tratados também o formato é parecido. Qualquer controvérsia relativa à interpretação, execução do presente tratado será resolvida, aí você fala como. A gente vai aprender na unidade 5, que tem várias formas diferentes de solução de controvérsia. A questão é qual vai ser utilizada aqui neste tratado, né? E o que fazer no caso de, no futuro, percebermos lacunas. Né? Às vezes não há consenso suficiente para regular todos os aspectos. Né? Então, você pode estabelecer, por exemplo, quem ou como, o que princípio, o que órgão, o que instituição vai ter papel no caso de haver uma lacuna. Né? Muito bem. Outro instituto muito importante, pessoal, é o Instituto da Reserva, o Tiago. Reserva aqui tem um significado muito específico. Tá? Imagina o seguinte: um país está negociando um tratado. E aí tem vários aspectos do tratado com o qual ele concorda, vários itens com o qual ele concorda. Mas imagina que tem algo tipo um anexo, que tem, por exemplo, vários incisos. Imagina, por exemplo, um tratado de proibição de pesca de certas espécies marinhas. E aí o seu país ele depende para a alimentação do povo de um certo tipo de espécie que está ali protegida pelo tratado. O país concorda com tudo, exceto com a inclusão daquele peixe ali naquela proibição de pesca. Então, isso aqui é um caso de reserva. Ou seja, ele vai dizer assim, olha, eu me comprometo com tudo que está aqui, exceto esse negocinho aqui, previsto no artigo tal, no inciso tal. Né? Eu me reservo o direito de não respeitar isso aqui. Estou avisando para vocês que essa parte aqui eu não vou aceitar. Apesar de estar no acordo. Né? Veja, o país que invoca a reserva, ele está dizendo assim, eu não me importo que vocês tenham essa regra entre vocês, mas eu não vou me comprometer a cumprir esse pequeno aspecto deste tratado. Então, a reserva é um assunto importante que exige que seja estabelecido no tratado se ele aceita ou se não aceita a reserva. Se tem uma parte que pode ser objeto de reserva e uma parte que não pode ser objeto de reserva. Vejam só esse exemplo aqui. Ó. É um tratado,
esse tratado aqui, Convenção Relativa à Citação, Intimação e blá blá blá. E aí o Brasil está dizendo, olha, eu não vou vincular ao artigo 8º e no artigo 10º. Às vezes essa reserva é uma reserva interpretativa. Significa dizer o seguinte, olha, eu me vinculo a esse tratado somente se tal coisa foi interpretada de tal maneira. Você está dizendo que o seu vínculo se limita àquela interpretação daquele trecho. Né? Então, um Estado, ao assinar, ao ratificar, ao aceitar ou aprovar um tratado, nós vamos aprender o que cada palavrinha dessa significa, ele pode formular uma reserva, a menos que ela seja proibida pelo tratado, ou a menos que seja uma das que não é permitida, ou que seja incompatível com a finalidade do tratado. Imagina que o tratado é sobre proibição de caça à baleia. Aí você fala assim, muito legal, mas eu queria poder caçar a baleia. Poxa, você está indo contra o próprio objeto do tratado, então essa não é uma exceção admitida. E a maneira pela qual a reserva é respeitada no direito internacional faz com que se tenha a seguinte interpretação. Se você fez uma reserva, é porque ela é realmente importante para você. Então, se ela é importante para você, a gente aceita. Então, a ideia básica é o seguinte: se um país apresenta uma reserva a um determinado item de um tratado, ela é tida como aceita pelos Estados, a menos que alguém formule uma objeção. Ou seja, se eu proponho uma reserva e alguém não aceita, alguém que está assinando o tratado, alguém que faz parte do tratado, não aceita, aí eu tenho duas opções. Ou eu abandono essa reserva, desisto dela, ou eu desisto do tratado. Mas a regra geral, a prática geral, é de todo mundo aceitar as reservas que são impostas. Por quê? Porque quando você impõe uma reserva, é porque você realmente precisa dela. Então, o tratado tem que ter um dispositivo sobre a possibilidade ou não de reserva. Tem tratados, por exemplo, de direitos humanos que falam categoricamente, não aceitamos reserva. Esse tratado não é passível, né, de reserva. Tá certo? É quando tem essa aqui, ó, são questões de concursos que eu trago para vocês verem se estão aprendendo a matéria, tá? Estamos quase acabando, pessoal. A versão, cada tratado feito entre países diferentes, que muitas vezes têm idiomas diferentes, tem que lidar com a questão de qual vai ser o idioma do tratado. Então, a gente tem uma expressão que é versão autêntica, que se refere àquele idioma que é o idioma no qual a negociação foi feita, que é o idioma no qual houve ali a assinatura, né, formal do tratado. E tem uma coisa que chama versão oficial, que é aquela que é produzida no idioma de cada parte. Então, por exemplo, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que é esse tratado que a gente tem estudado tanto, ele tem um artigo que fala especificamente que esses idiomas aqui fazem igualmente fé, ou seja, eles têm o mesmo valor, eles são todos um idioma. Então aqui você está dizendo, todos esses tratados têm, né, a natureza de autêntico. Agora, o Brasil também assinou a Carta das Nações Unidas, só que não tem uma versão dela em português quando ela foi feita ali, né, no momento da negociação. Então, a versão que a gente traduz para o nosso idioma é chamada de oficial, mas ela não é autêntica, ou seja, ela foi traduzida, né, porque não tinha feito. Quando você tem dois países, poucos países, você tem versões com o idioma de cada país e ambas são igualmente válidas. Então, quando você tem acordos multilaterais como esses que tem muitos países, cada um traduz o seu e aí você tem a versão chamada oficial. Né? Às vezes,
A maneira pela qual você traduz uma coisa pode gerar consequências jurídicas muito distintas. Isso se vocês percebem qual que é a diferença dessas duas traduções aqui. Como que você pode ter uma frase, por exemplo, retirada de tropas israelenses, sendo juridicamente distinta de falar retirada das tropas israelenses. Se você fala das tropas, pressupõe todas. Se você fala de tropas, pressupõe algumas, né? Muito bem. Então, num tratado, você tem uma parte que é o fecho, que vai dizer qual foi a cidade, qual foi a data, quantas versões tem, em que idioma foram escritos, né, quais que são os autênticos, né? São as informações que fazem parte aí desse contexto de fecho. Muitas vezes ainda a assinatura, né? E o selo como sendo uma formalidade para expressar a legitimidade de quem está ali representando seu país. Os anexos não são obrigatórios, mas são muito comuns e é muito útil. Tem coisa que não faz sentido ser colocada ali dentro da parte dispositiva. Questões que envolvem, por exemplo, mapa, lista, cronograma, tabela, essas coisas tudo é melhor ir para os anexos. Não se esqueçam que um anexo faz parte de um tratado tanto quanto os artigos, tanto quanto o preâmbulo, tanto quanto o título. Tá certo, pessoal? Então, essa é a unidade 2.2 e a nossa próxima unidade vamos falar sobre o processo de criação e dos tratados e sua incorporação ao direito interno. Tá bem? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência e a gente se encontra daqui para frente.